Boa noite a todos os amados irmãos. Boa noite você, meu querido, que está aí conectado. Mais uma vez estamos aqui para o nosso devocional. Hoje, dia 12 de junho do ano de 2020. Estamos aqui mais uma vez com o propósito de abençoar a sua vida através da mensagem da palavra de Deus. Na verdade, um devocional da palavra do Senhor. Temos visto que para muitos, nesse período de isolamento, para muitos, esse tempo, esta hora, justamente agora, acabou se tornando o nosso culto doméstico, em que podemos entender o que é que Deus estará falando para nós, ou está falando para nós nesse dia. Eu espero, como pastor e irmão em Cristo seu, eu espero que o Senhor esteja cuidando de você e de sua família. É um momento ainda muito difícil, muito delicado, mas Deus, Ele está no seu trono e Ele está cuidando de nós. Vamos continuar confiando nele e lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Muito bom aí ter já os irmãos dando boa noite, as pessoas entrando, as pessoas aí trazendo um retorno para nós, né? No sentido de até mesmo muitas vezes um diálogo, né? Eu aqui, você aí, o seu boa noite, ele é muito importante. E por falar em coisas importantes, não se esqueça também de compartilhar a nossa live, a nossa transmissão aqui, justamente porque através disso, os seus amigos do Facebook, eles podem também ser alcançados, tá certo? Com isso, nós podemos multiplicar o nosso alcance, acima de tudo, para a honra e a glória de Deus, através da salvação de almas e também a edificação dos salvos. Muito bem, sem mais, hoje, dia 12 de junho do ano de 2020, eu aqui e você aí, juntos vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Em todo o mundo, ou melhor, no país, né, é celebrado o Dia dos Namorados. Ficou um dia meio esquisito, né? Hoje eu precisei ir na cidade resolver algumas coisas e eu vi as pessoas que nem doidos, malucos ali, tentando comprar uma lembrancinha aqui e ali, mas ainda diante desse clima muito pesado, né, de isolamento e de extremos cuidados, né, que todos nós precisamos ter. Mas aproveitando a ocasião, é claro que eu preciso deixar aqui um abraço e um beijo para minha querida esposa, minha fiel companheira, que sempre está comigo aí nos trabalhos, nos ministérios, e juntos estamos, um vivendo para o outro, e já há mais de 25 anos, os dois vivendo para Deus. O Senhor Deus nos deu dois filhos maravilhosos, a Gabriela e o Guilherme, e nós nos alegramos pelas bênçãos do Senhor também em poder servir, né, em sua obra. Então, glória a Deus, né? Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Muito bem, vamos orar e depois abra comigo a sua Bíblia. Hoje nós vamos nós vamos orar, mas hoje eu gostaria de lançar um desafio. Vamos ver quem é que vai conseguir acertar qual é a referência bíblica dessa noite. Tá certo? Vamos ver quem é que vai conseguir acertar. Hoje não está valendo prêmio, tenho recebido duras críticas sobre as minhas premiações, que eu não estou dando prêmio nenhum, são as pessoas que estão tendo que pagar prêmio para mim. Então hoje eu não vou dar prêmio nenhum, é só para ver quem conhece a Bíblia, a palavra de Deus. Tá? Vamos orar e depois eu vou estar dando uma dica. Tudo bem? Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade. Derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas e nos ajude nesse devocional a entender a sua perfeita vontade para nós. Somos tão indignos, ó Pai, e é por isso que precisamos da palavra de Deus. Fale aos nossos corações, assim como o Senhor já falou comigo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Eu tenho na projeção aqui a referência bíblica, inclusive todo o texto escrito. Mas eu vou ler aqui, vamos ver quem acerta, não precisa achar a referência, tá bom? Só o livro, vamos ver quem consegue achar o livro, porque se eu pedir a referência, você vai ficar se distraindo e vai perder um pouquinho da atenção. Hoje à noite eu quero falar
sobre este texto. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Que livro é esse? E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Vamos ver quem vai ser a pessoa que vai acertar qual livro eu acabei de ler, essa porção bíblica. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa que vai responder. Olha, Dona Érica, a minha namorada respondeu. Então, eu faço questão de dar um prêmio para ela. Eu vou deixar ela fazer um pudim para o seu marido. O que vocês acham desse prêmio? É bom, né? O pudim dela é delicioso, é insuperável. Depois eu falo mais ou menos para você as características dele, tá? Porque nós não estamos aqui para falar de pudim, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. A Érica ganhou. Eu sei que muitas outras pessoas sabiam também que era o livro de Provérbios, Provérbios 17, 28. Olha lá. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Hoje à noite nós vamos falar, no nosso devocional, nós vamos falar sobre mudança de hábito. Mudança de hábito. Muito bem, muitas e muitas vezes, quando lemos um texto, a gente fica assim pensando, puxa vida, né? O que será que realmente Deus está querendo dizer neste texto? Essa é uma das passagens bíblicas que precisam ser muito bem entendidas e muito bem interpretadas. Hoje, é claro, nós vamos falar sobre a importância do silêncio. E ele é importante, muito importante. Agora, afinal, precisa ser bem interpretado, porque afinal Deus nos deu uma boca para falar. E afinal, quando é que eu falo? E quando é que eu devo me calar? A verdade é que a nossa boca é um instrumento perigoso, porque a Bíblia nos diz em Tiago 3:10 que de uma mesma boca pode sair tanto bênção como maldição. Portanto, entendemos que o falar ele é muito importante, pois o falar pode ser um sinônimo, né? A maneira como nós usamos o nosso falar. Dependendo como agimos, pode ser um sinônimo de um tagarela, alguém que fala e fala até demais, ou pode ser um sinônimo também de omissão, ou até mesmo covardia. Portanto, temos que entender que, de acordo com a palavra de Deus e da maneira como Deus nos criou, temos que entender que Deus não nos quer nem tagarelas e Deus também não nos quer omissos, covardes. Não. Temos que usar o nosso falar de acordo com, é claro, a personalidade de cada um, porque Deus também nos fez pessoas diferentes. É claro que existem pessoas mais fechadas e outros mais comunicativos. Você não precisa ser aquilo que você não é. Não, Deus quer que você tenha realmente e exerça a sua personalidade, a minha. Mas nunca pecando e indo para extremos perigosos. Portanto, a Bíblia então nos ensina, de acordo com o livro de Provérbios, a Bíblia nos ensina que nós temos que aprender a falar, a comunicar de maneira certa com as pessoas que estão ao nosso redor. Certa vez uma mulher estava na igreja e ela tinha muito problema com o falar. E ela falava demais, ela era muito fofoqueira. E ela chegou para o pastor, depois de um culto que o pastor lidou sobre o assunto, ela chegou para o pastor e disse: pastor, a palavra hoje falou comigo e eu quero colocar a minha língua no altar, ela disse. Aí o pastor falou: irmã, sinto muito, mas não vai caber. O altar da igreja é pequeno, não vai caber a sua língua no altar. Claro que isso é só uma história, né? Um tanto quanto cômica, mas infelizmente ilustra a realidade de muitas pessoas que falam demais, falam mais do que a boca. Já existem outros que são muito calados. Afinal, o que Deus quer de nós?
Esse texto, de certa maneira, ele trata sobre, de uma maneira bem específica, ele trata sobre a importância de determinados momentos da nossa vida, a importância de ficar quieto, de silenciar, de não realmente não abrir a boca, porque se abrirmos, a probabilidade de pecar será muito grande. Portanto, diante disso, hoje à noite nós vamos falar sobre mudança de hábito. Deus quer um silenciar bíblico. Deus quer um silenciar sábio e, acima de tudo, espiritual. Portanto, que o Senhor Deus então nos ajude, porque este é um assunto difícil, delicado, mas, acima de tudo, muito importante para o testemunho da vida cristã e o bom relacionamento entre as pessoas e a sua convivência. Portanto, hoje vamos falar sobre mudança de hábito. O que o texto bíblico, então, ele nos ensina? Vamos a eles? Em primeiro lugar, o que a palavra de Deus nos ensina aqui é que Provérbios 17, 28. Em primeiro lugar, nós vemos a terrível comparação. Interessante, porque a Bíblia aqui vem e diz até o tolo. Até o tolo. Você sabia que este texto de Provérbios capítulo 17, você sabia que para muitos teólogos este texto é conhecido como a coleção dos tolos? Porque se você ler lá todo o capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 28, você vai ver que várias vezes é apresentado o comportamento do tolo, como que o tolo ele se comporta. E é terrível, né? É muito complicado se relacionar, conviver com gente tola. A palavra tolo significa louco. A palavra tolo significa pessoa sem juízo. Portanto, o que Deus está falando aqui é muito sério, porque está dizendo assim, até o tolo, quando se cala, é reputado como sábio. Que coisa impressionante, então. Olha o patamar, então, que o tolo está chegando quando ele tem uma atitude de silenciar e de calar-se no momento em que precisa. Olha o upgrade, né, que nem diz a expressão americana. Olha o patamar em que ele sobe, de tolo para sábio, simplesmente pelo fato de se calar. Então é uma comparação terrível. Há muitas vantagens no calar-se. Você concorde comigo que, como muitas vezes é vantajoso se calar? Se calar é bom porque melhor coisa é ficar quieto do que muitas vezes dizer alguma coisa inapropriada. Você já falou alguma coisa depois que você se arrependeu? Tem um ditado popular que diz que nós somos sempre escravos das nossas palavras. Sempre seremos escravos. As paredes, elas têm ouvidos. Então, a melhor coisa é ficar quieto se a nossa palavra não edifica. Ficar quieto também é uma oportunidade de ouvir e aprender, porque quando você está falando, você não está aprendendo. Eu já vi várias vezes filhos sendo repreendidos pelos seus pais e as suas mães, né? E os filhos ficam falando. Chega uma hora que nós pais temos que até ficar bravos, né? E falar, fica quieto, agora você tem que apenas escutar, ficar quieto. Por quê, irmãos? Porque a pessoa, quando está falando, ela não aprende. Isso não é fato nas nossas congregações? Quando o pastor prega, alguém fala, alguém conversa? Não deve. Estão todos ali quietos, ouvindo, porque quando você está quieto, você está aprendendo. E ficar quieto também é, acima de tudo, uma oportunidade que nos coloca em comum acordo com os sábios. Porque a Bíblia nos mostra, justamente nesse contexto, que os sábios eles ficam mais quietos aprendendo do que muitas e muitas vezes ensinando. Então, em primeiro lugar, aqui sobre o nosso assunto, mudança de hábito, nós vemos a terrível comparação com o tolo. Então, entendemos o quê? Que realmente há momentos que é melhor ficar calado. Quais seriam essas horas, esses momentos? Apenas para ilustrar. Por exemplo,
Em momentos de discussões, quando realmente o clima está tenso, não é melhor ficar quietinho? Em momentos em que a cabeça está quente, não é melhor ficar quieto? Em momentos até de dúvidas, não é melhor ficar quieto? Em momentos em que você está extremamente decepcionado com alguém ou com alguma coisa, não é melhor ficar quieto? Em momentos que não se tem certeza, apenas tem-se uma dedução, não é melhor ficar quieto? Entendemos diante dessas ilustrações aqui que não são poucas as horas, os momentos que é melhor silenciar, ficar quieto, do que falar alguma coisa. Aqui, em primeiro lugar, nós vemos a terrível comparação. Até o tolo, a pessoa sem juízo, o louco, é reputado por sábio quando ele se cala. Muito bem. Em segundo lugar, não apenas a terrível comparação, eu até peguei uma frase muito boa aqui. Olha só que frase boa. O silêncio é tolo quando somos sábios, mas é sábio quando somos tolos. Que coisa interessante, né? É claro que Deus nos quer falando, mas falando na hora certa. E as pessoas sábias, é claro que precisam também abrir a sua boca para ensinar aqueles que são os ignorantes. Deus nos ajude, não é verdade? Deus nos ajude. Em primeiro lugar, a terrível comparação. Em segundo lugar, nós vemos a possível moderação. Porque diz a Bíblia, né? Até o tolo quando se cala. Essa expressão quando nos dá a ideia, né, de que, olha, vai ser raro essa pessoa ficar calada. Justamente porque ele é tolo. O tolo não consegue se calar. A ideia dele é se defender, é responder, é tagarelar, é fofocar. Porque ele é tolo, ele é sem juízo, ele é louco. Agora, existe uma possível moderação, porque ali a Bíblia está falando até o tolo, então quer dizer, até mesmo ele pode aprender a se calar. Portanto, eu sei que muitas e muitas vezes as pessoas vêm com as desculpinhas, né? Desculpa a expressão, de que a minha personalidade é assim, eu sou sangue de barata, eu sou muito nervoso, eu herdei isso do meu pai, eu sou isso, eu sou assado, assim, assado. Mas e Deus? Onde entra Deus nessa história? A Bíblia nos fala em Tiago, capítulo 3, versículo 8, que a língua é um mal que não se pode refrear. Olha o problema. Não, então não se controla a língua. Não, o ser humano não pode controlar a sua boca, a sua língua, principalmente em momentos que eu ilustrei no ponto anterior. Quando você está discutindo com alguém, como que você vai refrear sua língua? Quando você está com a cabeça quente, como ficar calado? Não é verdade? Quando está decepcionado com alguém, como não extravasar? Como não? É impossível o ser humano controlar a sua língua. Mas aí que entra Deus. Porque é possível apenas através do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, 22 e 23, por exemplo, nos ensina sobre o fruto do Espírito. E uma das qualidades do fruto do Espírito é o domínio próprio, a temperança. É o controle de tudo, não somente do falar, mas de tudo. Através do quê? Do domínio, do controle do Espírito Santo nas nossas vidas. Assim sendo, é possível ser moderado, é possível ser controlado, é possível calar os instrumentos que nós temos, seja a boca, seja o que for. Que grande bênção! Até o tolo, diz a Bíblia, então, quando se cala. O prejuízo é tão grande quando então nós não conseguimos isso. Quantas e quantas pessoas você já ofendeu na sua vida porque falou aquilo que não devia? São marcas, são cicatrizes que não vão embora nunca mais. Quantas palavras inapropriadas falamos e aqueles que as ouviram nunca mais esqueceram? E pasme, saiba que até mesmo você e eu, as palavras inapropriadas que nós falamos, nós não esquecemos. E é por isso que é importante, quando temos consciência das mesmas, chegar diante de Deus, pedir perdão deste pecado e realmente pedir para que Deus nos perdoe.
por aquilo que nós falamos. Até o tolo quando se cala. Então é possível moderar-se? Sim, claro que é possível. Lamentavelmente, temos visto um não pequeno número de pessoas que falam aquilo que querem e não se incomodam nem um pouco. Eles colocam a cabeça no travesseiro e dormem. E se você é esse caso, eu digo que Deus tenha piedade da sua alma. Duvido até se você realmente é alguém lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, que o Senhor Deus ajude você nisso e me ajude a realmente sermos uma bênção, silenciando quando for necessário e falando aquilo que edifica e é necessário. Mas tem um terceiro ponto que a Bíblia nos ensina. Vemos a terrível comparação, a possível moderação. Tem até uma frase aqui que eu coloquei para você, olha que interessante. O poder de um sábio não está nas palavras que ele profere, mas sim no controle de sua língua. É verdade. A Bíblia realmente mostra isso. Terceiro lugar, a incrível admiração. A terrível comparação, a possível moderação. Em terceiro, a incrível admiração. Olha o que diz o texto bíblico. Até o tolo, quando se cala, agora o que acontece com ele? Ele é reputado por sábio. Como eu disse nos pontos anteriores, olha o patamar, o upgrade deste homem. Tolo, louco, ignorante, agora ele vai para sábio. As pessoas olham para ele e vê que ele não é mais tolo. Ele é sábio. E ele conseguiu esse título por quê? Porque fez 4, 5 anos de faculdade? Porque ele tem um diploma no escritório dele de teologia, seja de uma faculdade brasileira, de um seminário, ou se estudou nos Estados Unidos, na Europa? Não. Ele é reputado por sábio simplesmente porque ele ficou quieto na hora que precisava. Ele controlou-se através do Espírito Santo de Deus. Ele realmente foi cuidadoso no responder, na réplica, na tréplica, seja o que for. E diante disso, de um simples comportamento de se calar na hora que era necessário, agora vem uma incrível admiração, que pode até não vir da boca e dos olhos das pessoas deste mundo, mas vem do trono de Deus, vem do Senhor Deus que admira de uma maneira plena. Ele admira aquele que se cala, até o tolo quando se cala. Olha, meus amados, quantas e quantas vezes nós estamos então vendo pessoas que não conseguem se calar e pecam no seu pronunciar, pecam no seu falar, pecam nas suas publicações, pecam na sua fala, nas suas respostas, na maneira como eles se expõem. Diante disso, não vem uma incrível admiração para a honra e a glória de Deus, muito pelo contrário, vem algo que mancha a igreja, mancha o nome de Cristo, mancha o nome de Deus. Eu te pergunto, as pessoas têm admirado você por aquilo que você fala? Porque é importante falar, não se esqueça disso. Porque aquele que se cala muito, ele está cometendo o pecado da omissão. Deus nos deu boca para falar e abençoar pessoas. Estamos causando admiração nas pessoas pelas bênçãos que nós pronunciamos e também estamos causando admiração nas pessoas pela maneira como nós nos calamos. É reputado por sábio. Termino o meu devocional hoje com uma foto. Essa é a minha avó. A vovó Cida está no céu. Ela foi uma mãe sábia, esposa sábia, ajudadora. Esposa do meu avô por mais de 50, se eu não me engano, mais de 55 anos, quase 60 anos, se não nos falha a memória, eles ficaram casados mais de 60 anos. Ela morreu com 93 anos de idade. Eu nunca vi a minha avó sem uma atitude de sabedoria.
Quantas e quantas vezes eu e os meus irmãos, a gente chegava perto dela para testá-la. E a gente brincava assim: vó, quem que é o mais bonito? O Wagner, a Elaine ou o Alex? E ela sempre falava: os três são bonitos. Sempre sábia. Teve uma vida muito difícil e um dia que eu conto a história da minha avó, tudo aquilo que ela passou. Mas a mulher sábia edifica sua casa. Vovó Cida. Praticamente ela nunca pisou num colégio, numa escola. Mas ela é, sem dúvida alguma, creio eu, a pessoa mais sábia que eu vi na minha vida. Saudade dela. Mudança de hábito. Eu pergunto a você, será que o nosso devocional hoje não está falando com você para que você mude os seus hábitos? Para que você fale de uma maneira melhor, abençoando e edificando vidas? Ou até mesmo se calando, porque muitas vezes está perdendo o domínio próprio. Até mesmo perdemos a razão quando nós nos alteramos, não é verdade? Hoje à noite, 12 de junho do ano de 2020, é dia de mudança de hábito. Até o touro, quando se cala, é reputado por sábio. Deus abençoe você. Pai, obrigado pela palavra. Abençoe cada um que ouviu e que possa, ó Pai, depois desta mensagem, orar, pedir a ajuda de Deus e ser alguém diferente para a honra e a glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua atenção, muito obrigado de coração por você ter compartilhado também a nossa transmissão. Amanhã, Deus permitindo, 18h30, a live com as crianças, certo? E aí você pode assistir com os seus filhos, coloque eles na sala, e coloque todos para assistir aí a transmissão, a história contada pela Érica e os fantoches acompanhando. Às 20 horas, o nosso devocional aqui, eu espero por você. E agora termino dizendo a nossa divisa, né? Ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. Amém.